Graça e paz, igreja, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nesse lugar hoje, nessa casa de oração que eu tanto amo. Nasci praticamente, né? Cheguei aqui com 4 anos de idade e hoje, aos 18, continuo aqui muito feliz. E muitas pessoas me conhecem, como a Cris já falou, me chamo Tiago Baraúna, faço parte dos juvenis. Minha mãe, a tia Lili, a coordenadora do Ministério Infantil, e para mim é muita honra. Quero externar minha gratidão à liderança dos juvenis, né, a mesa, o aconselhamento, a pastoral, por esse carinho. E, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. A presença dele já é real aqui nessa manhã. Eu não sei se você já sentiu, mas eu já senti. Quando nós estávamos orando, eu já senti a presença do Senhor. E onde o Senhor está, algo tem que acontecer. As coisas não continuam da mesma maneira, não continuam da mesma forma. Então nós vamos sair daqui nessa manhã totalmente transformados da forma como nós entramos. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 12. E à medida que você encontrar, se coloque de pé. Evangelho segundo João, capítulo 12. Quem for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Podeis assentar. E o tema de hoje é: reconheça o seu lugar. É o tema para essa manhã. Algo que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração para estar trazendo aqui nessa manhã. E esse texto aqui, ele é bem conhecido, de João, capítulo 12. Um momento depois que Jesus, né, ressuscita Lázaro, e um tempo depois ele retorna à casa dessa família que ele tanto amava. E reconhecer o nosso lugar no reino de Deus, em momentos tão turbulentos, bem como em períodos favoráveis, é fundamental para enxergarmos com clareza os cuidados e livramentos constantes. Dessa maneira, não perdemos em momento algum a confiança naquele que morreu em uma cruz para salvar uma humanidade pecaminosa. Aqui nós vemos como ele começa falando, nos relatando que 6 dias antes da Páscoa, a saber, no sábado, o qual os judeus chamavam de o grande sábado, a grande semana, por conta dessa celebração, Jesus ele vai até a casa de Marta, a casa de Lázaro e de Maria.
E ali você vê esses personagens, e também a Bíblia relata sobre Judas. Era um momento de celebração, era um momento onde Jesus ele estava à mesa, era um momento onde Jesus estava ali em comunhão. E uma vez eu me lembro muito bem que a pastora Ionela pregou sobre a mesa que restaura, e ela falou que a mesa era lugar de diálogo, lugar de envio, lugar de perdão, lugar de arrependimento, e a mesa ela deveria ser o centro de uma casa. Então nós vemos que ali Jesus ele estava num ambiente muito favorável, entre amigos, eram pessoas que ele amavam, eram pessoas que ele tinha em autoestima. E nós percebemos as ações. Lázaro ele está sentado à mesa, Marta está nos afazeres, Maria ela está ali aos pés de Jesus, derramando o nardo puro, que é o perfume, e Judas ele está falando, né? Para que fazer isso? Para que fazer isso? Então nós vemos as ações diferentes. E eu preciso aqui fazer um paralelo. No capítulo 11, o cenário ele não era favorável. Ele era marcado por 3 coisas. Repita comigo. A primeira, enfermidade, morte, luto. Era totalmente, o cenário não era favorável. As circunstâncias, elas também não eram favoráveis. Estava tudo dando errado. Ali, Lázaro, num primeiro momento, ele fica enfermo. E as irmãs, né, de Lázaro, Marta e Maria, mandam chamar Jesus, que ele já estava retirado, já não estava mais no seu ministério público, por conta da perseguição, que ele já sabia o processo que ele iria passar, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E então, mandam avisar, mas Jesus ele continua onde ele estava, por mais 2 dias, ele permanece lá, e em todo momento ele está falando para os discípulos, que Lázaro, ele adormeceu, que Lázaro, ele está dormindo, mas os discípulos eles não entendem, então o Senhor lhe fala claramente, que Lázaro havia morrido. E mesmo assim, ele fala, este mal não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado por meio dela. Então eu quero te dizer, no contexto do capítulo 11, as circunstâncias não eram favoráveis, mas mesmo assim, o final foi totalmente diferente. A mesma coisa acontece hoje, o cenário ele não é favorável, o cenário ele não está jogando ao nosso favor, mas o Senhor está dizendo, filho, filha, esse mal, essa pandemia, ela não é para a morte, é para glorificar o meu nome na tua vida. Isso é algo muito poderoso. E porque quando Jesus está voltando para a aldeia de Betânia, Betânia é essa que é perto de Jerusalém, do lado leste do Monte Oliveira, porque a Bíblia também, João capítulo 1, versículo 28, vai relatar ali quando João Batista está dando seu testemunho a respeito de quem ele era. Então ele está voltando, e antes de chegar, Marta vai até o encontro dele, e fala assim, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu acredito que quando estava tudo bem, Marta não falou isso, em momento algum para o Senhor, que se ele estivesse ali, algo não teria acontecido, a enfermidade. Eu acredito que em momento algum ela falou isso, mas no momento que acontece, ela esquece que ela está falando com o Todo-Poderoso. Ela por um momento ela se esquece que é o Deus do impossível, que é o Jeová Shalom, Jeová Rafa, aquele que pode todas as coisas. E aqui eu quero te dizer, não duvide no escuro daquilo que foi revelado na claridade. Permaneça. Então, nós vemos que a história aqui começou totalmente errada aos nossos olhos humanos, que aqui o cenário não era favorável, mas acabou em festa. Então, quero te dizer que não importa o começar, tampouco o terminar, mas sim o quanto você permaneceu. E será que nós temos permanecido nesse tempo?
Será que nós temos permanecido nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas já desceram à sepultura, nós lamentamos, mas se você está aqui, como o pastor Bruno disse em outra ocasião, é porque o Senhor ele tem um propósito na tua vida e na minha também. Você não está aqui em vão, você não está aqui porque você quis, não, foi porque o Senhor, Ele determinou para a sua vida. Eu acredito que algumas pessoas, elas queriam que Lázaro fosse curado da enfermidade, mas o Senhor, Ele queria muito mais, Ele queria ressuscitar, e é a mesma coisa na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos algo, mas o Senhor Ele quer fazer muito mais, porque Ele é Deus de surpresas, Ele é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E aqui eu quero destacar todos esses personagens, essas ações. Lázaro, ele estava sentado à mesa. Ele não precisava em momento nenhum pregar, porque ele era a própria pregação. Ele em momento nenhum precisava abrir a boca dele para falar, eu estava morto, agora eu vivo porque o Senhor fez algo. Não, ele apenas estava sentado à mesa, apenas o testemunho dele, a vida dele, já era uma pregação. Ele não precisava falar nada, absolutamente nada. A vida dele era um testemunho daquilo que o Senhor fez. Será que a nossa vida tem sido um testemunho para as pessoas que convivem conosco, nosso trabalho, escola, faculdade, casa, enfim, o ambiente que você frequenta? Será que nós precisamos abrir a boca em algum momento, ou através do nosso testemunho, as pessoas vão reconhecer que nós temos a marca da promessa? E é algo que nós precisamos carregar, não precisamos falar nada. E se nós formos olhar, no versículo 10 e 11, a Bíblia relata que faziam planos para tirar a vida de Lázaro, que faziam planos para dar fim à vida dele, porque muitas pessoas, só de olhar, já acreditavam no Deus poderoso que nós servimos. A mesma coisa é o inimigo na nossa vida. Quando nós damos o testemunho, quando nós estamos segundo a vontade do Senhor, não precisamos falar nada, mas quando nós passamos, ou até mesmo para aqueles vizinhos, e fala, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem que resplandece a glória, o inimigo ele fica furioso, ele quer a todo momento nos paralisar, quer a todo momento nos parar, mas nós vamos seguir firmes, inabaláveis, constantes, porque o nosso general, ele não perde nenhuma batalha. Então eu quero te dizer que se você entrou aqui nessa manhã, achando que está tudo perdido, não, assim como ele fez na vida de Lázaro, ele também quer fazer na tua vida, se for no ministério, se for na família. Muitos já falaram, vai morrer, vai acabar, mas o Senhor está dizendo, a última palavra é minha, vai acontecer, porque eu estou nesse negócio, é a vontade, o querer é meu, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e quando Ele quer alguma coisa, não há nada, e nem ninguém que possa impedir. Nós estamos numa grande batalha, nós estamos numa grande peleja, nesses dias, nesse momento, a cada dia o Senhor está batendo a porta, cada momento, e tem muitas pessoas dispersas por agir de Deus, para aquilo que Ele quer fazer. Certa vez eu estava no curso, e aí um professor meu, ele estava contando histórias da vida dele, e uma dessas histórias ele falou que a avó dele falava assim, meu filho, pega o facão e vai ferindo o tronco da árvore. E ele falou que não entendia, e perguntou, vó, mas por que fazer isso, ferir a árvore? E aí ela respondeu para ele, filho, é porque ela vai crescer mais forte.
ela vai crescer mais forte. E naquele momento o Senhor falou comigo assim: filho, a mesma coisa na vida espiritual. Pode o inimigo tentar bater, mas cresce, 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 porque eu sou contigo. Que coisa linda! O inimigo, ele pode tentar, ele pode a todo momento querer te paralisar, querer te ferir, mas vai crescer, vai florescer. Tem vida aí, porque é o Senhor que já determinou. Então talvez você está numa guerra, talvez você está numa batalha, talvez você está numa luta constante, acha que não tem mais jeito, mas nessa manhã Ele está te dizendo: tem jeito sim, tem jeito sim. E na nossa família acontece muito, né? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que se acham dono da verdade na nossa caminhada, e fala assim: esse aí, deixa para lá, não tem jeito não vai acontecer, vai acabar. Lançam palavras de maldição, mas o Senhor, Ele transforma todo o cenário, Ele transforma todo o contexto, e eu tenho certeza que cada um de nós tem testemunhos aqui para dar. Então, se você está debaixo dessa palavra de maldição, ela foi quebrada nesta manhã, com o nome de Jesus. Sabe aquele teu filho, você acha que não tem mais jeito? O Senhor está falando nessa manhã: tem jeito sim. Sabe aquele casamento que você acha que vai acabar? Tem jeito sim. Sabe aquela porta de emprego que nunca vai se abrir? Ela vai se abrir. Sabe aquela prova, aquele concurso que você acha que nunca vai acontecer? Vai acontecer, porque o Senhor é que determina aquilo que Ele quer, e na hora que Ele quer, e não tem maldição, não tem palavra nenhuma que vai prevalecer a respeito, contra a vontade do Senhor. E é engraçado que aquilo que o Senhor faz, reverbera, e na vida de outras pessoas. Ele não precisava falar nada. E se você continuar lendo a Bíblia, mais adiante, você vai perceber que no capítulo 12, no versículo 7, as pessoas, elas davam testemunho a respeito daquilo que o Senhor fez na vida de Lázaro. Então, tem momentos que nós não precisamos falar absolutamente nada. Não precisamos falar nada. Fica quietinho, fica em silêncio, porque quem te justifica é Deus. Quem te guarda é Deus. E nenhuma calúnia, nada vai prevalecer contra a tua vida. Amém? Marta, ela está na cozinha. Marta, ela está na cozinha nos serviços. Está preocupada com tantas outras coisas, com os afazeres da casa. E vai ter um momento que ela fala até para o Senhor, pergunta ao Senhor, se Ele não se incomoda dela não estar ajudando, e fala para Ele, pedir a Maria, para que possa ajudá-la nos serviços da casa. Só que Marta, ela não entende que todo mundo tem a sua função. Marta, ela não entendeu que só existe Lázaros que estão sentados, porque tem Martas trabalhando. Existe Lázaros que só estão sentados, porque tem Martas nos afazeres. E muita gente menospreza, acha que talvez ela não estava entendendo, ela estava desprezando a presença do Senhor. Não, ela estava preocupada com outras coisas, mas era tudo para preparar o ambiente. Era para que o ambiente fosse propício, para que aquela ceia fosse servida da melhor maneira possível. Existem Lázaros que estão só sentados aqui hoje, porque tem Marias na cozinha. Existem pessoas que só estão sentadas aqui hoje, que tem Martas, na cozinha, sabe o quê? Nos quartos, salas, banheiros, terraços, ali orando, com o joelho no chão, pedindo: Senhor, guarda, Senhor, liberta, Senhor, livra, Senhor, em nome de Jesus, abre porta. E as pessoas não entendem isso, mas todos são importantes. A Bíblia vai dizer que há um só Deus,
há uma só fé, há um só Espírito, há um só batismo, e todos nós fazemos parte do corpo, e Cristo, Ele é a cabeça, é o Senhor de todos, e que age por todos. Então valorize aquelas pessoas que oram por você, que estão nos afazeres movendo céus e terras pela tua vida. Não menospreze. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor um dia levantou Martas para orarem pela minha vida. Até mesmo esse culto para acontecer, antes de chegarmos aqui, todo o ambiente ele já é preparado. O ministério de oração, ele chega antes, ele ora, ele unge cada banco. O ministério de louvor, ele chega, ele ensaia, a mídia também se prepara, os pastores, eles preparam uma palavra, o pessoal que está ali na recepção já prepara tudo também, para saber. Então não menospreze isso, não menospreze o serviço daqueles que estão nos afazeres, porque maior é aquele que serve, e é muito melhor, irmãos, na minha opinião, servirmos do que alguém vir servir a gente. Sabe por quê? Quando nós estamos ali servindo, o Senhor, Ele nos faz ser cada vez mais humildes, a reconhecer que nós não somos nada, que é Ele que é digno de honra, que é Ele que é digno de glória, é Ele que é digno de todo o louvor. Então, não menospreze, porque tem pessoas que até mesmo, que se estiver limpando o chão, se for para a glória de Deus, amém, louvamos pela vida dela. Precisamos fazer tudo focados no reino, fazer tudo focados no céu e na vontade daquele que nos chamou. E nenhum de nós, irmãos, nós fomos chamados para esquentar banco de igreja, nenhum de nós fomos chamados para ficar parados, fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos criou. Então, se você está aqui nessa terra, se você está aqui nessa manhã, se você está aqui me assistindo, eu quero te dizer, não fique parado, porque o reino, ele conta comigo e contigo, porque a obra, ela continua. Pessoas param, mas a obra continua, e precisamos nesse tempo de pessoas que estejam dispostas a fazer o trabalho árduo, o trabalho pesado que Marta fazia aqui. Não quer apenas receber a honra, não quer apenas ser visto, mas estão nos bastidores recebendo, fazendo aquilo para que todo o ambiente ele seja favorável. E Maria, ela derrama o perfume. E a Bíblia, ela faz questão de dizer que custava 300 denários, que era uma moeda romana, equivalente a 300 dias de salário. Era algo caríssimo, era algo que tinha muito valor, mas mesmo assim ela derrama. Mesmo assim, ela está ali derramando, ela está ali enxugando com seus cabelos. E o que eu entendo que ela está fazendo é entregando 100% da sua adoração, é entregando 100% do seu querer. E eu quero te perguntar nessa manhã, será que você tem entregado tudo? Será que nós, de fato, estamos entregando 100%? Porque aqui na igreja, os pastores, os membros, qualquer um, nós podemos usar máscaras, e hoje nós ainda temos esse artifício aqui. Mas na presença do Senhor, não tem máscara, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. Então, nessa manhã eu te convido a entregar 100%. Eu tive uma liderança que ela sempre falava isso, nós precisamos entregar 100%, não existe essa de estar em cima do muro, é sim, sim, não, não. E até algumas vezes eu brincava com ela, ela começava a falar isso, aí eu já até completava a frase, mas hoje eu vejo o quanto isso é real. Nós não podemos estar aqui, irmãos, pela metade, nós precisamos estar por inteiro, ainda mais nesse momento. Eu disse algo ao longo dessa quarentena, depois dessa pandemia, o seguinte: a pandemia, ela revela papéis,
ela revela quem nós somos. Sabe por quê? O Senhor ele levou a sua igreja para o secreto. E ali, o Senhor mostrou aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que estão com Ele e aqueles que não estão. E existem pessoas que antes estavam esperando apenas uma oportunidade para deixar de fazer aquilo que o Senhor queria. E essa pandemia foi uma brecha que ela encontrou. Ela continuou fazendo as mesmas coisas, mas aqueles que estavam com o Senhor, como Maria, entregando 100%, viveu o sobrenatural de Deus, viveu coisas extraordinárias. Foi um momento que eu posso falar que na minha vida eu nunca vivi algo tão grande, algo tão poderoso, cultos, reuniões tão abençoadas, diretamente da minha casa, como o Senhor visitou, e foi algo tremendo. E isso é muito triste, porque no momento que nós precisamos estar ali, nos entregando, no momento que o Senhor ele conta com a igreja para estar orando, porque a oração, palavra, jejum, são as chaves da vitória. E as pessoas, elas estão totalmente dispersas. As pessoas estão totalmente desligadas e deixando de fazer a vontade daquele que nos chamou. E eu acho interessante que a Bíblia ela faz questão de relatar que toda a casa se encheu com perfume, que toda a casa se encheu. Eu acredito que pessoas nem viram Maria derramar, mas foram contemplados com o cheiro. A mesma coisa é a nossa adoração, a mesma coisa é a nossa entrega. O Senhor está dizendo nesta manhã, pessoas não estão nem vendo a tua adoração, não estão nem vendo aquilo que tu tem feito nas madrugadas, aquilo que tu tem feito, orando, jejuando, buscando, mas vão contemplar aquilo que eu vou fazer na tua vida. Então, por isso, nós precisamos buscar no secreto. É no secreto. Ao entrar para o nosso quarto, como a palavra, ela nos ensina. Porque nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós não precisamos fazer nada para ninguém, provar nada. Apenas para aquele que nos chamou. E como eu já disse aqui, é Ele quem nos justifica. É Ele quem vai à nossa frente. É Ele quem guerreia por nós. Será que nessa manhã nós estamos 100%? Seja sincero com Deus, Senhor, hoje eu não estou 100%. Aquela situação que eu estou vivenciando na minha casa, aquilo que estou vivenciando no meu trabalho, aquilo que eu estou vivenciando na minha família, faculdade, colégio, o Senhor sabe que aquilo tem tomado as minhas forças, e eu tenho certeza que o Senhor ele vai te renovar, eu tenho certeza que o Senhor ele vai te encher, eu tenho certeza absoluta que Ele vai entrar e vai fazer, mas para isso, basta que nós precisamos nos entregar, para isso nós precisamos nos lançar diante dEle, porque aí Ele vai lá dos altos céus e dizer assim, é na tua fraqueza que o meu poder, ele se aperfeiçoa. Continua assim mesmo, filho, do mesmo jeitinho, continua, entrega, e tu vai ver aquilo que eu vou fazer. Então, nessa manhã entrega tudo, já é tempo de ficar nessa em cima do muro, não, ou você é ou você não é. Sabe por quê? Dias piores virão para aqueles que não estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão com Ele, se entregando assim como Maria, 100%, o Senhor lhe dá livramento, o Senhor guarda, o Senhor cuida, e o Senhor, Ele dá a provisão todos os dias. Prova disso é que nós estamos aqui hoje, porque essa praga não te levou à sepultura. Então, se você está aqui, é porque o Senhor, Ele tem algo ainda para fazer contigo. Então, continue perseverando, continue com garra, com determinação, porque quem persiste,
tem coroa da vida, que o Senhor vai dar para os quais Ele ama. Então não desiste não, reconheça o seu lugar, reconheça que o seu lugar é entregando tudo, reconheça que o seu lugar, não só nos momentos favoráveis, bem como também naqueles turbulentos, porque nós precisamos nos entregar, e pessoas serão contempladas com a tua adoração, com a tua entrega, a tua família, a tua casa, a parte dele, ele faz todos os dias. Agora cabe a nós, porque aquilo que é possível, cabe a nós fazermos, e o que é impossível, ele já está fazendo. Então entrega tudo. Nessa manhã, saia daqui totalmente transformado. Eu quero declarar que nessa manhã é manhã de renovo, que nessa manhã é manhã de sair daqui 100%, é manhã de sair daqui totalmente cheios, transbordando, a ponto de fazer com que outras pessoas sejam contempladas com a nossa adoração, com o nosso louvor, com tudo aquilo que nós estamos fazendo diante dele. Então entrega tudo. Existem pessoas que são assim, ela quer separar a sua vida por gavetas, né? Senhor, nessa área aqui financeira tu pode tocar, na área sentimental deixa comigo, na área assim o Senhor pode fazer, na outra área não, deixa comigo. Não, o Senhor está falando, eu quero estar por inteiro, eu quero fazer por inteiro, porque Ele não é Deus de metade, Ele não é Deus de metade, e se Ele prometeu, Ele garante, se Ele prometeu, Ele garante, mas para isso, precisamos que pessoas estejam 100% na presença dEle. E Maria, de fato, ela escolheu a boa parte. O que você tem escolhido na sua caminhada? O que você tem feito ao longo da sua trajetória até aqui? Pessoas deixaram de entregar tudo nesse tempo de pandemia, porque falaram como Marta, se o Senhor estivesse aqui, essa pandemia não teria acontecido. Mas eu quero te dizer, Ele é Deus com pandemia, Ele é Deus sem pandemia, Ele é Deus com prosperidade, Ele é Deus sem prosperidade, Ele é Deus na doença, na alegria, na tristeza, em todo momento. Em todo momento Ele continua sendo Deus, e Ele não muda. E é interessante, quando também, João capítulo 12, cita Judas. Apesar de ser discípulo, a Bíblia diz que tinha um coração de traidor. Tem muita gente hoje que é discípulo com coração de traidor. E isso é preocupante. E ele estava no ambiente certo, o ambiente era favorável, tudo era propício, mas ele estava com a motivação errada. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a tua motivação para estar aqui? Qual é a tua motivação para estar aqui? É para adorar o nome do Senhor? É para buscar e engrandecer o nome dEle? Ou é para mostrar para alguém? Ou assim, para mostrar para pastores, liderança da igreja que você vem, que você é assíduo? Não. Qual é a tua motivação? Não seja como Judas. Se você está no ambiente certo, se você está no lugar certo, experimente dessa presença, experimente dessa graça, experimente das ações do Espírito Santo. Assim como ali em Atos 2, estavam reunidos e as motivações eram certas. Ali, eles estavam em um só propósito, e o Senhor, Ele fez maravilhas, e a mesma coisa que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui nessa manhã, manhã de Pentecostes, manhã de renovo, de batismo com o Espírito Santo, se nós estivermos com a nossa motivação naquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Então, não fique fora da visão. Não fique fora daquilo que o Senhor lhe tem te chamado. Então reconheça que o teu lugar é na posição de filho, trabalhando em prol desse reino. E tem um pastor e teólogo, Adson Belo, que ele diz assim:
Se eu souber qual é o meu lugar, a obra de Deus é glorificada naquilo que eu fui vocacionado. Então, se o Senhor lhe te chamou para pregar a palavra dele, pregue. Se o Senhor lhe chamou para ser intercessor, continue intercedendo. Se o Senhor te chamou para louvar na presença dele, não deixe de entoar cânticos. Se o Senhor te chamou para fazer teatro, faça. Se o Senhor te chamou para limpar a casa dele, limpe. Mas faça tudo visando o alvo, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida. E nesse tempo, pessoas esqueceram qual é o seu lugar. Pessoas esqueceram que nós somos filhos, e essa verdade, essa certeza nunca nos será retirada, porque uma vez filhos, sempre filhos. Uma vez filhos, sempre filhos. Talvez você que está aqui, ou está me assistindo, está achando que você perdeu essa paternidade. Mas o Senhor está falando, não, eu ainda estou aqui, com os braços abertos, para te receber. Mas para isso, basta você se achegar. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender que quando eu faço a vontade dEle, quando eu reconheço qual é o meu lugar, o nome dEle é glorificado naquilo que eu fui vocacionado. E quando nós não reconhecemos o nosso lugar, eu quero pontuar aqui 3 coisas que o inimigo ele coloca na nossa mente. A primeira, nós abrimos brechas para que ele venha, para que o inimigo das nossas almas venha implantar sofismas, mentiras que parecem verdade na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que não vamos prosseguir, que não vamos continuar. Mas eu quero te dizer, você vai prosseguir, você vai caminhar, porque o general que está nesse exército, ele te alistou por cabeça e não por cauda, e ele não perde nenhuma batalha. Creia nisso. Você pode, você é capaz sim, porque o Todo-Poderoso ele está à tua frente, ele está te guiando. E a Bíblia vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais, e sim, elas são poderosas em Deus, para destruir e anular todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, pegue as armas que Ele te deu, e não fique com elas arriadas não. O Senhor está te chamando para marchar, o Senhor está te chamando para lutar, o Senhor está te chamando para guerrear, mas parece que as pessoas estão dormindo, e hoje o Senhor está falando, desperta, pega aquilo que eu te dei, levanta, vai guerrear, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida da igreja. Eu já posso sentir essa presença aqui. Se você não está sentindo, me desculpe, mas eu estou em algo poderoso. Então o Senhor está te falando nessa manhã, vem filho, começa a marchar, vem filho, começa a guerrear, pega aí filho, vem na oração, vem no jejum, porque nada vai nos paralisar. Eu sempre falo com os juvenis, se nós estamos aqui, vamos quebrar tudo, obra nenhuma do diabo vai prevalecer, vamos quebrar tudo, nada vai paralisar o povo de Deus, porque quando começou a marchar, quando nós começamos a entender que nós fazemos parte desse exército, não tem sofisma, não tem nada que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós pegamos as nossas armas e vamos guerrear e batalhar, porque sabemos que a vitória é nossa. Muitas pessoas falam que a igreja ela é um hospital. Eu concordo, porque lugar de cura. Mas a igreja também é um exército. Sabe por quê? No exército, você entra,
Você vai para a guerra, você é ferido na guerra, é tratado, levanta e começa a marchar de novo. E fala, talvez o inimigo está lhe dizendo, hoje vai cair, hoje vai dar certo. E tu está dizendo assim, não, eu tenho um Deus, vou eu continuar guerreando, vou eu continuar caminhando, nada vai me paralisar. Meu Deus, e quantas pessoas não tomam posse disso? Abrem mão disso e deixa que o inimigo atue na mente. O Senhor está dizendo nessa manhã, as armas que eu te dei, vai guerrear. Para de ficar parado, para de ficar, não, eu não sou capaz. É sim, vai sim, porque eu já determinei. E a segunda coisa é que nós negligenciamos, quando deixamos, a primeira, deixamos o inimigo atuar na nossa mente com mentira. E quando ele atua na nossa mente, a segunda, nós negligenciamos a paternidade. Nós deixamos de perceber todos os cuidados que ele tem na nossa vida. Nós deixamos de ver o agir do nosso Abba. E ele cuida de mim, ele cuida de você, nos mínimos detalhes. Em todas as coisas, ele cuida de nós. Tal, coisas que você não está nem percebe, mas ele está ali. E porque ele é um Deus que trabalha no turno da noite. Enquanto você está ali deitado, dormindo, descansando, ele está movendo os seus anjos a teu favor. Então não abra mão disso. E eu quero profetizar nessa manhã, mentes saradas, mentes renovadas, mentes totalmente libertas, reconhecendo que a vontade dele é que vai prevalecer, que uma vez filho, sempre filhos, e que esse é o nosso lugar. E ele está conosco em todo momento, na pessoa do Espírito Santo. Aonde quer que nós vamos, ele está ali. E ele é tão misericordioso que tem lugar que não é para você estar, que ele ainda te guarda. E a luz, onde você está. Então, ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, minha irmã. E aonde quer que você chegar, ali, com a presença dele, que nós não podemos nada, mas o Espírito Santo que está sobre mim, sobre a tua vida, ele pode todas as coisas. Ele leva a luz, porque não há trevas que fiquem de pé diante da luz do Senhor, diante do brilho do Senhor. E é tão interessante que você carrega, é que você chega naquele ambiente, você começa a incomodar. Você chega naquele ambiente, ele começa a ser transformado e as pessoas não entendem nada. Elas não entendem, mas é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está agindo, porque sobre a tua vida há luz. Em terceiro lugar, primeiro, nós deixamos o inimigo atuar na nossa mente. Segundo, já acreditamos no nosso coração, que ele não é mais o nosso Pai, negligenciamos a vontade dele. E aí, em terceiro, nós não vivenciamos os projetos que ele tem para nós. Quando ele tem coisas lindas, coisas grandes para a nossa vida, e nós passamos a nos importar com coisas que não nos edificam. Nós passamos a nos importar com coisas que não estão concernes ao reino. Eu convido nessa manhã, pega as tuas armas, se concentra naquilo que ele tem. Mas A, B, C falou, não importa. O que importa é o que ele determinou para a tua vida. O que importa é o que ele quer para a tua vida. E o Senhor, na palavra dele diz que ele tem pensamentos de paz, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. Então, que você possa viver coisas do alto, que você possa viver os propósitos que ele tem para a tua vida, e tu vai ver aquilo que o Senhor tem. É algo grande, algo bonito, algo maravilhoso, que com certeza vai nos surpreender. E eu concluo dizendo o seguinte, dizendo que independente das tuas ações, independente daquilo que você tem vivenciado, qual posição que você está,
Se eu quero liberar, se você estava na posição de Judas, hoje você não está mais. E eu quero dizer que hoje você está ali como Maria, como você está ali como Lázaro, está fazendo a vontade dele, entregando tudo e sendo um testemunho para a tua família, sendo testemunho para a tua casa, sendo um testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Porque hoje o Senhor ali na escola dominical, que aula poderosa. Se você não assistiu, eu te convido a participar. E as pessoas que vão assistir agora à tarde, falando sobre carta aos Filipenses, e disse algo grandioso, que é Deus que Ele realiza tanto querer, quanto realizar na nossa vida. Então, viva os propósitos dEle, viva a vontade dEle, viva aquilo que Ele tem para a tua vida, porque Ele tem pensamentos de bem, Ele tem um futuro, Ele tem uma esperança. Em nome de Jesus. E como eu disse, uma vez filhos, sempre filhos. E eu quero te dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós já reconhecemos o nosso lugar. Nós já entendemos nessa manhã que o nosso lugar é fazendo a vontade dEle, é fazendo o querer dEle, é fazendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E agora que nós já reconhecemos, eu quero te dizer nessa manhã, tome posse do teu lugar, tome posse da tua posição, que tu não foi chamado para ficar olhando coisas desse mundo, não, mas que tu foi chamado para viver os planos do reino de Deus.